Estamos iniciando mais um programa Meditações Ponto de Partida, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, ok? Marque aí na sua agenda, antes de você sair de casa, você pode meditar na Bíblia através da nossa conversa diária aqui com o nosso programa Meditações Ponto de Partida. Também quero lembrá-los de que nós temos essa revista é oferecida gratuitamente para você, onde você tem vários temas da Bíblia, você tem perguntas e você encontra a resposta na sua própria Bíblia, ok? Então, se você quiser saber mais sobre a Bíblia, sobre temas específicos, você pode também fazer esse pedido através do QR Code aqui, apontando a sua câmera do seu celular, e você vai lá então, no número indicado, faz o pedido e ele vai chegar na sua casa. Muito bem, vamos à parábola de hoje? Já estamos aí alguns dias falando sobre parábolas de Jesus e hoje nós vamos falar talvez da mais conhecida, que é a parábola do filho perdido, que na Bíblia é chamada de filho pródigo, não é? Então, o texto está registrado em Lucas capítulo 15. Esse capítulo é conhecido como o capítulo dos perdidos, não é? Porque nós temos ali a ovelha perdida, a moeda perdida e também o filho perdido. Então, o texto diz assim, Lucas 15, versos 11 em diante. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E o que aconteceu? A história diz que ele voltou para casa. E ele voltou agora sem nada, sem nada. Veja, não é comum você pedir a herança quando o pai ainda está em vida, não é verdade? É claro que algumas pessoas podem fazer isso, como foi o caso desse filho, que era o filho considerado mais velho. Mas não é comum. E o pior, ele pede a herança, ele recebe a herança, o pai foi extremamente bondoso, porque o pai não precisava ter feito isso, e ele coloca fora com festas, não é? Com amigos, com mulheres, com todas as coisas possíveis que poderia ser feito de maneira desordenada. E aí então, não é? Ele tinha muitos amigos enquanto tinha dinheiro, perde todos os amigos, porque ele perdeu o dinheiro também, e agora ele precisa trabalhar de favor, vai trabalhar num local muito terrível, entre os porcos. Chegou ao ponto, diz a história, não é essa parábola, de que ele queria comer a própria comida que os porcos comiam. Tamanha miséria que ele ficou. Ele percebeu a bobagem que tinha feito, ele resolveu agora voltar para casa. Como encarar essa situação? E ele foi. E o texto diz que ele foi para casa. E interessante de que o pai o recebeu. E diz assim, vinha ele ainda longe, verso 20, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e diante de ti e do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o abraça, o recebe, manda fazer uma festa, mas a história diz que o filho que ficou enciumado, porque ele pensou, eu fiquei aqui, eu cuido das coisas do meu pai, eu não coloquei nada fora, e ele ainda vai dar uma festa para o meu irmão. Interessante que, às vezes, as coisas não são tão simples assim. Eu lembro de um amigo que sempre fazia coisas erradas em relação à sua mãe. Muitas vezes até pegava dinheiro que não deveria pegar, muitas vezes obedecia, mas uma coisa que me chamava a atenção, aquela mãe estava sempre disposta a perdoar e a ajudar o filho. Não é tão simples perdoar. O perdão é algo divino, é uma característica de Deus. E se eu e você queremos perdoar, nós precisamos aprender com Deus, precisamos estar próximos deles. Perdão, de fato, é você não levar em conta a mágoa, é você não levar em conta a ofensa. E foi isso que esse pai fez. Eu estou falando para alguém que precisa perdoar, eu estou falando para uma esposa que precisa perdoar o marido, um pai que precisa perdoar o filho, quem sabe um empregado que precisa perdoar o patrão,
Eu não sei qual é a tua situação, mas a Bíblia me ensina que perdoar sempre é bem-vindo, até mesmo nas piores circunstâncias. Esse pai havia perdido parte da sua renda, parte dos seus bens, porque o filho colocou fora, e agora estava de braços abertos para receber um filho que não merecia o carinho e a atenção, pelo menos tecnicamente não. Mas no reino de Deus, todos nós somos bem-vindos, até mesmo quando cometemos coisas absurdas, como foi o caso desse rapaz. Você precisa perdoar? Perdoe. Eu vou dizer para você que a pessoa mais beneficiada nesse momento, nessa situação, será você mesmo. Muitas vezes carregamos mágoas e não percebemos que isso tem destruído o nosso interior e a nossa vida. Eu quero lembrá-lo de que nós temos a revista Ponto de Partida para te oferecer, ela é gratuita, você tem aqui temas que são importantes da Bíblia, basta você acessar esse QR Code através da sua câmera de celular. E também lembrá-lo de que nos domingos nós temos um programa um pouco maior, onde a gente discute, debate temas da Bíblia, não é? Temos debatido sobre Daniel, Apocalipse, temas da Bíblia em vários momentos, e você é nosso convidado especial. E nunca esqueça que seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa Ponto de Partida.